Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 35 do livro Ícaro Redimido. Mas antes eu já peço que você deixe seu apoio, curtindo o áudio, comentando, compartilhando o canal e se você ainda não for inscrito, se inscreva. Isso tudo me ajuda muito e não custa nada para você, certo? E desde já eu deixo o meu muito obrigada. Então vamos para o capítulo 35. Quando o passado socorre o presente. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Paulo, Gálatas 6:10. Após um dia de intensas atividades, ao retornar ao nosso posto em Saint-Philippe, fomos surpreendidos pela visita de Heitor. Informado de nosso paradeiro, aguardava-nos juntos a Adelaide, enchendo-nos de satisfação, em meio às aflições do momento. Vinha não somente para rever-nos, mas para nos solicitar, humildemente, a colaboração em urgente tarefa que nos explicaria no seu transcurso. Acompanhados por Adelaide e Alberto, partimos sem demora, após o devido encaminhamento de nossas inadiáveis obrigações, sem imaginar que participaríamos de surpreendente feito. Estacionamos em Bordeaux, demandando imediatamente nobre residência, envolvida nas sombras soturnas da madrugada, onde nos deparamos com um cavalheiro do plano físico, cabisbaixo, assentado na cama, ao lado de uma dama de nossa esfera, envolvida em vestes de freira, que identificamos imediatamente. Para imensa surpresa, ali estava, dirigindo-nos expressivo olhar, Catherine Leyotte, a amiga de quem não tivéramos mais notícias. Adelaide, tomada de admiração, dirigia-me muda interrogação, enquanto Heitor, sem se fazer esperar, disse-nos: Nossa querida Catherine não os conhece, porém, sente-se em presença de amigos queridos, pois, indubitavelmente, os identifica, pelos liames do coração, como irmãos de longo convívio de outros tempos, e sabe que muito lhes deve. E, dirigindo-se à irmã, continuou: Apresento-lhe os companheiros de quem muito lhe falei. Estes são Adamastor e Adelaide, conhecidos que a assistiram desde o mundo do invisível, no doloroso transe que a arrebatou da carne. E apontando para Alberto, a quem envolvia em paternal abraço, completava: Quanto a este outro amigo, far-lhe-ei em breve. Aguardemos nosso entendimento diante deste inusitado e providencial encontro, pois nossas necessidades não são prementes e podem muito bem esperar. Urgente tarefa nos convoca a caridade cristã, para a qual solicitamos a todos a concentração de nossas atenções. Abraçamo-nos rapidamente, enquanto Catherine e Alberto trocavam um significativo olhar, interrogando-se intimamente de onde se conheciam, atraídos por poderosa onda de mútua simpatia. Entretanto, não nos cabia qualquer altercação que desviasse nosso princípio objetivo e continuamos atentos ao nosso estimado mentor, cujas palavras ansiávamos ouvir novamente. Amigos, devo informá-los de que também estamos em tarefa nestas plagas de dores, atendendo ao apelo de nosso passado, ainda bastante devedores do velho continente, onde guardamos nossas origens e entesouramos ricas aquisições evolutivas na carreira de tantos séculos. Assumi compromisso junto a trabalhadores de minha colônia, em socorro às especiais vítimas dessa injustificável guerra, os judeus. Estes nossos irmãos, como certamente já sabem, estão sendo recolhidos e enviados para campos de concentração na Polônia, onde começam a ser brutalmente assassinados. Serão alvo de atrocidades inimagináveis, mortos aos milhões, e formidando meios de exterminação em massa, já estão sendo providenciados, em obediência a funestos planos, aventados pelos desapiedados protagonistas deste conflito. Já pudemos presenciar alguns desses massacres.
assustando-nos sobremaneira pelo fragor de desumanidade com que se realizam, comovendo-nos as lágrimas. De fato, ouvíamos notícias do ocorrido, mas não sabíamos que o mal atingiria proporções tão assustadoras. Ante nosso assombro, prosseguiu o benfeitor. Em uma operação intitulada Solução Final, nossos irmãos alemães intencionam aniquilar todos os semitas por considerá-los raça desprezível e indigna de participar da nova ordem que pretendem impor ao mundo, denominados insetos infectantes, com requintes draconianos. Estão sendo maltratados, escravizados e entregues a experiências funestas, como se fossem míseros animais. Estamos enviando esforços para minorar-lhes os padecimentos e evitar o que for possível. Atendendo às inquietantes interrogações que tacitamente percorriam nossas mentes, ousei perguntar-lhe: entendemos que o equívoco obedece à maldade dos homens, consorciados às sugestões das trevas, mas haverá, amigo, na lei maior, motivos que justifiquem tamanha barbárie? Alguma coisa fez este inditoso povo para merecer tão execrável e aparentemente gratuita agressão? Sem dúvida, existirão razões mais profundas que nos escapam à compreensão, pois a lei é perfeita e não lhe podemos imputar acasos, mesmo que o homem tenha liberdade para agir, dentro de certos limites, em prol do bem ou do mal. Os povos, assim como os indivíduos, semeiam destinos coletivos, e no passado sempre encontraremos as justificativas seguras que colocam cada qual no seu justo lugar. As ações humanas, por isso, obedecem às invisíveis sugestões que permeiam seus sentimentos e entretecem o concatenar de suas vidas. E embora a maldade não se justifique jamais, dela se serve a lei, como instrumento de coerção, uma vez que o ser é livre para exercê-la nos patamares inferiores da evolução. Portanto, é nossa inerente condição de inferioridade, aliada ao nosso passado de crueldades, que nos coloca no lugar de vítimas, entregues aos desmandos de uma sociedade ainda involuída e afeita a atrocidades. No caso em questão, vemos nos agressores o despropósito de um povo que, considerando-se raça superior, pretende dominar o mundo, expurgando-o de toda a imperfeição, refletindo a natureza extremamente rebelde do homem, que se coloca egoisticamente como centro de referência para a vida. Por outro lado, os semitas, desde eras remotas, nutrem doentio orgulho, julgando-se também povo eleito e destinado à supremacia, o que tem sido motivo de antipatias e agressões por parte daqueles que não puderam lhe suportar o inconsciente sentimento de elação. Percorreram os tempos em busca de uma terra prometida e não se acomodaram no seio de outras culturas, não se permitindo, com facilidade, a miscigenação com outros irmãos. Reservados, cultivaram hábitos de se infiltrarem nas organizações estrangeiras com intenção de exploração econômica, mantendo-se presunçosamente recluídos em núcleos separatistas. Isso estimulou, em todos os tempos, a antipatia gratuita das demais etnias, que nunca lhes toleraram o soberbo e insistente isolamento racial, em decorrência de suas próprias e orgulhosas discriminações. Entre mentes, justificando-se ou não as dores imputadas, como ceareiros do bem, somos compelidos a minorar ao máximo o sofrimento alheio, empregando os meios possíveis ao nosso alcance para sufocar o clamor de maldade que ainda vigora em nós. Embora o assunto nos suscitasse um debate mais profundo, satisfazíamos nossa indignação diante do imenso massacre e não ousávamos intervir, delongando considerações, pois o amigo tinha premência em dar cumprimento à importante atividade. Com a sensibilidade que o caracterizava, prosseguiu Heitor, agora com a voz embargada de emoção. Precisamos evocar o passado para agir com eficiência no presente
e para isso necessito de que os amigos me auxiliem na composição de painel ideoplástico a fim de envolver nele o nosso caro amigo Aristides, aqui presente, aproveitando-nos de sua proverbial aquiescência e benomia. Como vocês vivenciaram comigo parte de meu pretérito e detêm o conhecimento técnico para isso, muito poderão ajudar-me. Como podem denotar, ele se acha envolto em grande questão que o mobiliza por completo, impedindo-lhe o sono. De fato, o irmão encarnado, aturdido, sustentando a cabeça entre as mãos, chafurdava-se em um nicho de impressões que vivenciava no momento, dominado por acerbas preocupações, completamente insone, apesar de exausto e da adiantada hora que já adentrava a madrugada. Convidando-nos a envolvê-lo em vibrações de simpatia, após breve pausa, continuou a nos falar Heitor. Expliquemos, contudo, o nosso plano de ação e a necessidade da tarefa. Como certamente observam, a cidade de Bordeaux vive instante de intensa agitação. Verdadeira multidão de judeus aqui se aglomera, na esperança de se evadir da atroz perseguição nazista. A única saída no momento é para a Espanha ou Portugal, onde estarão seguros. Porém, os dirigentes dessas nações lhes negam sistematicamente vistos de entrada em seus domínios, e os franceses impedem a evasão daqueles que não possuem autorização de transferência, trazendo os corações empedernidos, obedientes ao governo provisório de Vichy, que, infelizmente, denota também atitude antissemita e certa complacência com os interesses germânicos, para desgosto de muitos. Aristides é cônsul de Portugal e pode homologar permissão de entrada em seu país, salvando estes pobres refugiados de inditoso destino. Já conseguimos fazer com que grande número de petições chegasse até ele, porém a dúvida domina-o e ele recalcitra diante da possibilidade de fazer o bem, pois seu governo já lhe proibiu formalmente a chancela de qualquer ato com este fim. Naturalmente que ele teme por seu cargo e sua integridade política, desobedecendo às ordens de seus superiores. Precisamos urgentemente convencê-lo a superar as ordenações humanas transitórias, abdicando-se das prerrogativas pragmáticas da vida na carne, em prol da vitória do bem e da própria felicidade. Eis nossa missão, irmãos. Certamente os amigos se recordarão dele, pois estamos diante do desembargador João Marques. Foi ele o implacável juiz, na mesma época em que eu envergara a trágica personalidade do cardeal da Cunha. Era meu cúmplice de prevaricações e dele me servia no indigno ofício do Tribunal da Inquisição, como já lhes dei a conhecer, na exposição de minhas transatas desventuras, compartilhadas com o pobre Bartolomeu e Soror Paula, na direção do Alcacer. Cumpria ele, com enérgica determinação, as minhas execráveis ordens, exorbitando muitas vezes em sua execução, atendendo aos requintes da própria crueldade. Juntos realizamos implacáveis perseguições a incontáveis judeus e simpatizantes do semitismo, condenando-os ao degredo, à reclusão ou mesmo à fogueira. Não posso olvidar os pobres inocentes, que, sob hedionda tortura, confessavam crimes e práticas demoníacas que jamais haviam cometido, habituados que nos achávamos a manobras espúrias, visando unicamente a instância de estelionatos abjuratórios, acafelados por mentirosa defesa da Santa Sé. Carregamos na lembrança tamanho passado de impróbrios que precisamos escoimar da consciência, a fim de trazer paz à alma. Somente a prática sincera do bem pode nos permitir esse desiderato, justificando para isso a renúncia aos interesses falaciosos da vida. Por isso, iniciemos sem demora a tarefa que nos compete. Compondo o sentido da prece, Heitor evocava a ajuda divina para a excelsitude do serviço. Sob sua orientação, entorpecemos a mente do irmão encarnado, fazendo-o finalmente adormecer.
Contudo, o cônsul não se dispunha à emancipação do corpo, estando fortemente atado à mente física, assoberbada por graves inquietações. Após grande esforço, operando energias magnéticas de elevado teor, conseguimos despreendê-lo da veste orgânica, porém, o amigo não podia perceber-nos, ainda entorpecido pelos eflúvios de baixo quilate que o envolviam, e tivemos que ativar sua visão espiritual, permitindo-lhe divisar-nos com clareza. Diante de sua absoluta tranquilidade, identificando de imediato nossas amistosas intenções, entretivemos com ele proveitosa confabulação, considerando a relevância dos últimos acontecimentos que lhe ocupavam por completo o pensamento, convidando-o ao recolhimento para que pudéssemos ajudá-lo no delicado momento que vivia. Iniciamos a mentalização de um quadro da época, seguindo a tecelagem ideoplástica emanada de Heitor, enquanto este se transmutava no cardeal da Cunha. Em breve, achávamo-nos envolvidos por um recinto cuja decoração adivinhávamos tratar-se do Tribunal do Santo Ofício. Tocando-lhe a mente e subjugando-a por poderosas energias hipnóticas, proferiu o mentor, com forte inflexão de voz. Desembargador João Marques, desperte das profundezas do tempo e recomponha a memória nas lembranças que não morrem jamais. Sou o cardeal da Cunha e venho convocá-lo do passado para mais uma de nossas missões. Paulatinamente, Aristides se metamorfoseava na figura do antigo desembargador, sem denotar assombro, pois sua mente se acomodava passivamente ao influente magnetismo de Heitor, enquanto fornecíamos energias ectoplasmáticas necessárias à sustentação da tarefa. Prosseguia o insigne preletor. Amigo, sei que, como eu, pesa-te neste instante a rememoração das tamanhas barbaridades que juntos praticamos, quando envergávamos estas tristes personalidades que ora nos vestem o ser. São tantos aqueles que fizemos aflitos e que ainda choram as desditas que lhes imputamos. Trazemos até hoje a consciência acoimada por suas dores, desejando ardentemente libertar a alma do calabouço de improbidades que criamos para nós mesmos, e somente um caminho nos é possível: a realização de um grande bem com o sacrifício de nosso conforto imediato e de nossos interesses mundanos. Neste comenos de desabridas angústias que vivenciamos, exoro o pretérito, não com o intento de acicatar-lhe a alma, já reformada para o bem, mas porque, compungido, ouço o apelo de muitos, batendo às portas do teu coração, suplicando-te por socorro. Se não fizeres nada para salvá-los, serão deportados para os campos de concentração da Polônia, onde serão cruelmente assassinados. Tu sabes disto. Não deixemos o espírito sufocar-se no despautério da insensatez, pois não renascemos na carne unicamente para a satisfação do mundanismo, mas nela comparecemos a soldo da unção divina, a fim de refazer todo o mal praticado e atender aos imperativos da reconstrução da angelitude em nós. Compreendo, Magno Cardeal. Compadeço-me deste pobre povo que me pede ajuda. Vejo crianças chorosas e famintas, mulheres aflitas, velhos tristes, e lamento seus destinos, mas meus superiores proíbem-me qualquer atuação, e não me convém contrariá-los, pois lhes sou subordinado. Devemos nos subordinar apenas à vontade do Cristo, e não temos outro compromisso, senão atender aos apelos do bem. Os poderes temporais são irrisórios e passam como os ventos fortes, porém transitórios, causando apenas movimentos das massas. Só o bem é força poderosa o bastante para construir valores eternos, imprimindo-nos reformas imorredoras ao espírito e modelando-nos para a perfeição. Por isso, não podemos deixar que a oportunidade de executá-lo se esvaia nos despropósitos vãos de nosso orgulho
e de nossos infundados receios. Transformemos cada átimo do tempo em uma ação para a eternidade, fazendo de nossa vida uma missão, e encontraremos a tão almejada paz. Sinto de fato o coração pesado de aflições, e o clamor das minhas muitas vítimas suplicando piedade ainda ecoa nos ouvidos de minha alma, solapando-me o sossego espiritual. Sei que devo fazer o bem, porém sou fraco para abdicar-me das prerrogativas de minha posição no mundo. Ajuda-me, honorável cardeal. Tu conheces os caminhos do céu. Sou teu comparsa de torpes desventuras e indigno do sacrário cristão, amigo. Pois se me fiz representante do Cordeiro na terra e preguei em seu santo nome, jamais lhe segui os passos e palmilhei, na verdade, as tortuosas rotas de Satanás. Não mereço as alcunhas das honrosas referências humanas, e ser chamado simplesmente de irmão me é, no momento, o maior título que posso pleitear. E como tu, também ignoro os caminhos do paraíso, pois, acumpliciado com as sombras, perdi o contato com as meríficas claridades do Evangelho, mas sei que Cristo já nos indicou. Para segui-los, porém, é preciso renunciar às credenciais que os homens nos emprestam e sair de nosso comodismo. Como demandar as estradas alviçareiras do divino, se o egoísmo permanece conspurcando-nos a consciência, impedindo-nos a atuação em favor daqueles que naufragam nas teias da ignomínia? Mas sou o cônsul, homem de confiança de Salazar, e lhe devo irrestrita obediência. Como não cumprir com sua determinação, se ele já me proibiu de qualquer interferência nos assuntos dessa guerra? Poderei colocar em risco a neutralidade de minha nação. Serei eximido de meu posto e execrado pelos meus. Pobre de mim! Sabemos que tua atitude não será compreendida na terra, porém o céu a acolherá como imenso júbilo, preenchendo-te a alma de indizíveis alegrias. Confia em minhas palavras, pois não há outra direção a seguir na encruzilhada em que te encontras. Comprometo-me a ajudar-te como possível, pois sou ainda um homem endividado com a dor alheia, e não podemos desbaratar a oportunidade de ressarcimento de um débito comum. Perseguimos incontáveis judeus, sem uma justa razão, senão a nossa perfídia, cometendo ainda o sacrilégio de apregoar, pelo exemplo, uma falsa moral cristã. Hoje precisamos dar mostras de que estamos mudados, e o Cristo verdadeiramente habita nossos corações, recompondo o grave delito. Os primeiros cristãos não se imolaram nos circos romanos por amor ao Mestre e para que sua palavra sobrevivesse na eternidade dos tempos? Preocupas-te com a posição que os títulos terrenos te conferem, porém o cognome de Paladino de Jesus não te parece ser o mais alto epíteto que podemos almejar na terra? Aristides, um pouco combalido, vergado pelas indecisões do grave instante que vivenciava, a custo conseguia manter-se desperto, acompanhando o inusitado diálogo, misto de remorso passado com o presente, premido pela impossibilidade de imediata decisão. Mostrava-se desejoso de evadir-se da frema de sofreguidão que lhe dominava o mundo íntimo, mergulhando no torpor. Seus olhos se fechavam e não podíamos mais sustentá-lo no trânsito, em decorrência das tumultuadas vibrações do ambiente, as quais não conseguíamos isolar de todo. Era prudente interromper a vivência, despertando-o na carne, propiciando-lhe ainda uma clara recordação do momento, alimentando-o com as efusivas sensações de realismo do precioso sonho vivenciado. Ao acordar, o cônsul chorava abundantemente, sem compreender a excelsitude do instante que presenciara. Sentia o coração preenchido com os mais elevados sentimentos já nutridos na vida. A inquestionável autenticidade da lembrança, ainda esfuziante na memória, e a nítida sensação de nossa presença,
arrancavam-lhe lágrimas de insopitável emoção. Uma profunda alegria lhe banhava a alma, com inebriantes albores de paz, embora compungido por uma imensa culpa de que não lograva identificar a origem. O enorme salão do Tribunal do Santo Ofício se lhe desenhava na mente, com minúcias, e divisava na tela mental a figura excelsa de Heitor, compondo-lhe palavras que julgava vir de Deus. Não podíamos, no entanto, deixá-lo entregue às próprias confabulações, e prosseguíamos apoiando-o no propósito que nos reunia, envolvendo-o em um dúlcido clima de tranquilidade. Trancafiamo-nos com ele em seus aposentos, enquanto Heitor seguia seu diálogo, iluminando-lhe a consciência na tentativa de persuadi-lo à tarefa. Vivenciando inefáveis sensações espirituais, não se animava a sair para atender aos compromissos rotineiros, receando privar-se do clima que o envolvia, em meio ao vendaval das paixões desenfreadas que o aguardava lá fora. Seus serviçais, cansados de bater à porta, temendo que algo se lhe havia passado, deixaram-no finalmente, depois de ouvirem dele repetidas vezes que tudo estava bem, mas que não desejava ser molestado. Sequer comera algo, tamanho envolvimento espiritual que a assenhorava por completo todos os seus sentidos. Após o terceiro dia, saiu, enfim, com a firme resolução de fornecer autorização a todos que o procurassem, indistintamente. Sem atinar sobre as razões de sua arrojada e incompreensível atitude, instalou seu gabinete de trabalho em plena rua e se pôs ativamente em missão de vistos, e providenciando, inclusive, para que todos fossem levados à fronteira. Salvou do holocausto milhares de judeus e, embora não se tenha registrado com ênfase o fato, foi aquele que, individualmente, conseguiu ajudar o maior número de pessoas de que se tem notícias na história dos homens. Sua façanha ficou registrada nos anais do mundo espiritual como um dos maiores atos heróicos da guerra, um exemplo vivo e convincente de que o amor evangélico tudo pode, obedecendo aos nobres imperativos da consciência, amadurecida por verdadeiro sentimento cristão. Desacatou as ordens de seus superiores, sacrificando sua posição social e abdicando-se dos valores humanos. Retornando ao seu país, foi condenado à prisão, arruinando-se-lhe a carreira diplomática e a própria vida, vindo a morrer na penúria, em um mosteiro franciscano, nimbado, contudo, por benfazejos eflúvios espirituais e enriquecido de inapreciável relicário divino. Foi recebido como um prócer em nosso plano, por milhares de espíritos reconhecidos pelo enorme bem que praticara. Muitos daqueles a quem socorreu, sensibilizados pelo exemplo de renúncia cristã, converteram-se aos propósitos da Boa Nova, convencidos da poderosa força do amor ao semelhante e do exemplo do Cristo. Refugiaram-se mais tarde no continente americano e, imbuídos do tamanho entusiasmo pela fé renovada, comprometeram-se entusiasticamente com a semeadura do Evangelho redivivo nas terras do Novo Mundo, trabalhando com entusiasmo nas fileiras desbravadoras do espiritismo cristão, para a reconstrução de uma humanidade verdadeiramente feliz.